Bom, finalizando então o capítulo 2 da Política da Libertação do Dúcio, eu vou acompanhar com vocês aqui a descrição que ele faz no parágrafo 4º sobre a rebelião das vítimas e junto com isso, das vítimas que ele está se referindo aqui é o povo judeu, o povo cristão, o povo bizantino e o povo islâmico. E aí também ele vai, na sua descrição desse povo, também apresentando como o Estado secular, que é o Estado sem a religião, vai sendo inventado a partir da religião. Acho que isso é importante. Então o primeiro povo que ele destaca é o povo judeu. Antes disso ele aponta, junto com Paul Ricoeur, que é importante tomar o cuidado na interpretação do mito e da religião, do mito e do rito. Uma das formas de se fazer isso é se colocar no papel do praticante religioso. Então, o povo judeu origina-se como um grupo étnico tribal nas montanhas da Palestina. Consolida-se como uma comunidade religiosa no exílio, na Babilônia, em 386 e 534 a.C., para, a partir dessa experiência, se dispersar também fora da Palestina. A comunidade judia se institucionalizará em torno da sinagoga e do texto sagrado, aprendendo a viver sem uma implantação política estatal. Este povo, porém, nunca alcançará autonomia diante dos impérios em torno dele. A comunidade cristã parte, de certo modo, dessa experiência exílica de Israel, como uma reserva crítica, uma comunidade ética dos pobres. Jesus ensina seus discípulos a não ter ódio pelo inimigo. Qual que é a consequência dessa ideia no mundo de guerra? Dúcio apresenta o caso da interpretação de Jesus da questão de Abraão, para concluir que a lei é da vida quando a ordem é justa. Para Jesus, o critério último não é a lei, e sim a vida humana. Por isso, conclui que o cristianismo é uma religião crítica. E essa crítica foi alterada, em primeiro lugar, por Roma e também por Paulo de Tarso, como aponta Nietzsche, e também repetida pelos modernos, Hobbes, Locke e Hegel. Dúcio diz que é importante diferenciar o cristianismo, que é uma religião crítico-messiânica, declara a significação política profética, desde os pobres e escravos do Império Romano, à cristandade, que é, pelo contrário, inaugurada principalmente por Constantino, no Império Oriental de Bizâncio, desde o século IV d.C., subordinada confusamente a religião cristã a estruturas políticas, econômicas, a cultura mediterrânea helênico-romana. Conexão bizantina. A organização política do Império Bizantino tem especial interesse porque é ele histórico que une o cristianismo, o Império Romano, latino-helenista, o mundo muçulmano e o Renascimento italiano, contendo até 1453 os muçulmanos, que tinham dominado todo o Mediterrâneo desde o século IX, X depois de Cristo. No ano de 425 se fundou a Universidade de Constantinopla, a primeira que pode receber o nome enquanto tal. Porém, instituições
foram instituídas 10 cátedras de língua latina, outras tantas de grego, 5 de retórica latina e grega, uma de filosofia, várias de teologia e 2 de direito. O fundamento teórico da cristandade latino-germânica foi criado pelo filósofo retórico de cultura românica Agostinho de Hipona. Ele nasceu em 353 d.C. e morreu em 430, não distante da antiga Catargo. Em sua obra mais original, De Vitate Dei, propõe as categorias originárias de uma política crítica. Em primeiro lugar, a categoria da totalidade, da ordem política positiva estabelecida, vigente e dominante a cidade terrena. Em segundo lugar, a categoria de exterioridade, o âmbito das vítimas da alteridade que interpela criticamente como futura a cidade celeste. Sua obra terá continuadores modernos tais como Hobbes, Spinoza, Smith. Mundo islâmico. A Idade Média Europeia foi para o Islã a Idade Clássica. Isso é importante destacar, né? Que o Dúcio aponta isso em vários lugares. O feudalismo é uma característica da Europa, em especial da Europa do Norte. Né? A Europa do Sul e os outros povos não viveram o feudalismo. Né? Então, nessa época, né, século VII, século VIII, depois de Cristo, o Islã tem a sua idade clássica, sua modernidade, como queira. A religião islâmica é essencialmente política. Para compreender o mundo islâmico, devemos situar o mundo árabe em seu ambiente real, que é uma zona de passagem da placa giratória entre as grandes zonas da civilização do mundo antigo. Assim, esse povo sempre cumpriu funções comerciais. Sua história determina o ethos político particular desse povo, nascida no deserto, espaço da hospitalidade semita por excelência, e seguidor do profeta que foi expulso de Meca, em 622, pela crítica que fez contra os ricos comerciantes que que comercializavam entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho e que não distribuíam suas riquezas entre os pobres de seus respectivos clãs. Depois, né, que se consolidou-se o profeta Maomé, o primeiro conflito teórico entre os continuadores dessa religião, né, está em torno de duas escolas de pensadores, né? O Bahará, onde a predestinação e a obediência total ao califa, e o Bagdá, contra o anterior, e contra também a posição de que o mal vem de Deus. A hermenêutica como luta política é compreensível, já que era essencial saber se o califa era a única fonte de interpretação do Corão, especialmente das derivações jurídicas que dele decorriam, ou a ulana, podia igualmente ser uma das fontes de interpretação. Ele cita na sequência o primeiro filósofo político islâmico, né? Al-Farabi, que nasceu cerca de 870 d.C. e morreu em 950. Temas tais como o estado de natureza é discutido por esse filósofo. Temas como o estado de natureza, a lei natural, o contrato e, por isso, a constituição de uma comunidade contratual, a lei positiva, o problema de sua legitimação, sua interpretação, sua ou aplicação, a virtude política ou o destino, a providência ou a liberdade humana. No Corão, Alá efetua os que serão fiéis. Outro pacto anterior à criação. É o mesmo tema da aliança
de Abraão, ou da nova aliança do Novo Testamento cristão. Portanto, o contratualismo político-filosófico moderno nada mais tem de novo nisso. Inspira-se num tema tradicional que tem uns 4.000 anos, e se considerarmos o mundo mesopotâmico. É importante, aí ele distingue aqui, em relação à guerra, como que povos e religiões têm concepções diferentes, né? Por exemplo, para os judeus e para os cristãos primitivos, a guerra era atividade do Estado e, em princípio, obra do príncipe deste mundo. Para Alfarabi, como islâmico, a Guerra Santa era uma ação profética, portanto, político-religiosa.